Olá, meus amigos, eu sou Igor Abrantes e estamos aqui hoje com mais um Ponto a Ponto. Hoje recebendo nossa amiga Mônica Rocha, trabalhadora da doutrina espírita, aqui na Federação Espírita Paraibana, e vamos conversar um pouquinho a respeito da Gênese, os milagres e predileções. Mônica, é um prazer lhe receber. Igualmente. Fique à vontade, você já é de casa, certo? De antemão, eu já lhe agradeço a sua predisposição para estar aqui conosco hoje. Certo? Eu que agradeço o convite, me honra muito e me traz muita alegria essa participação. Bem, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, a primeira pergunta é, Mônica, o que é que a gente pode entender por milagre? Bem, vamos seguir lá o que Kardec nos coloca, né, nesse capítulo da Gênese. Um milagre, na acepção etimológica, seria algo admirável, algo extraordinário, algo surpreendente. Só que essa palavra, com o tempo, ela perdeu esse conteúdo, essa significação e tomou um sentido litúrgico, que seria a derrogação das leis naturais pelo poder divino, né? Para que Deus demonstrasse o seu poder, excepcionalmente, ele derrogaria essas leis e que essa derrogação seria esses milagres. Então, mas com o tempo, né, que a história do pensamento humano, justamente a gente sai do desconhecido para o conhecido, a ciência veio desmistificar alguns fatos que as pessoas acreditavam que seria algo sobrenatural. Como, por exemplo, imaginemos, na época que a criatura humana ainda estava na era da primitividade, um eclipse. Quer dizer, aquilo por trás eles não tinham sentido científico, eles não tinham como de saber que causa teria aquele eclipse, então eles colocariam isso no âmbito do miraculoso, do sobrenatural. Mas com a ciência, que vem dia a dia descortinando, nos mostrando as verdadeiras causas da natureza, então esses fatos foram se tornando normais, comuns. Ocorre que alguns eventos, alguns fenômenos que verdadeiramente não se explica do ponto de vista da matéria pela ciência tradicional, eles sempre existiram. Seriam os fenômenos espíritas ou que sejam os fenômenos psíquicos. Eles sempre existiram. A mediunidade, os eventos anímicos, sempre existiu em toda a história da humanidade. E o Espiritismo veio justamente nos mostrar que esses eventos, esses fenômenos, nada tem de sobrenatural, porque existe uma lei natural por trás disso e que Deus não derroga as suas leis, não é? Então, o que existe são os fenômenos da natureza que nós ainda muitas vezes não compreendemos, não podemos explicar, mas eles são explicáveis sim, pela ideia de que nós devemos trazer ao nosso conhecimento da ideia do espírito. Porque nós sabemos que no universo existem os elementos, o elemento espiritual e o elemento material. A ciência, ela se debruça pelo estudo do elemento material. Mas o espiritismo é também uma ciência que vem justamente ter como objeto de estudo o espírito e também a intervenção do espírito no mundo da matéria. Então a gente pode dizer, então quer dizer que o espiritismo não aceita milagres? Na acepção do sobrenatural, não, porque não existiria nada sobrenatural. Tudo está dentro do campo do natural, da natureza. Mas, do ponto de vista que a palavra etimológica nos traz, que seria algo admirável, algo extraordinário, existiria milagre sim, porque a própria vida é um milagre. A harmonia, a beleza que existe no universo é um milagre. Deus se apresenta e se faz grande nesse aspecto da sua obra, que é tudo que existe no universo. Então, assim, vamos considerar um fato isolado, né? Um cidadão que tem um câncer já metastasado, com tumor espalhado pelos principais órgãos vitais. E aí o médico já desacredita a família. E aquela famosa frase,
Para ele escapar, só um milagre. E aí ele consegue vencer o câncer com as intervenções médicas, com os tratamentos medicamentosos e, é claro, com a bondade divina. Isso seria Deus derrogar as leis naturais? Bem, a gente poderia se perguntar, né? Pode Deus derrogar as próprias leis? Que ele pode, a gente, como na nossa pequenez, a gente imagina que Deus tudo pode, porque tudo ele criou. Ele é a inteligência suprema, né? A causa primária de todas as coisas. Então, o problema não é ele poder. Ele faz, ele derroga essas leis. E se derroga, com que finalidade? Porque nós sabemos que Deus é a perfeição. E toda a sua obra também exprime a sua perfeição. Nós, como humanos, nós derrogamos as nossas leis, porque elas são imperfeitas. Mas não teria motivo para Deus derrogar as suas próprias leis, modificar as suas próprias leis, porque as leis de Deus são perfeitas. E tudo que Deus cria tem uma finalidade útil. Então, qual seria a utilidade que Deus derrogasse suas leis? Porque, excepcionalmente, Deus derrogaria. Como tudo no universo tem essa utilidade, e também tem a questão da imutabilidade. Deus é imutável. Então, se ele derrogaria essas leis, um dos atributos que a própria doutrina espírita nos traz, como a imutabilidade de Deus, ele não estaria sendo condizente. Haveria aí uma contradição. E a gente podia dizer, mas Deus deve derrogar as suas leis para mostrar o seu poder. Mas precisaria Deus nos mostrar seu poder, derrogando as próprias leis? Será que tudo que nós vemos no universo, tudo que nós vislumbramos, a perfeição, o equilíbrio, a própria força da vida que se renova sempre, não seria já o milagre de Deus? Não seria Deus se mostrando na sua infinita bondade, sua infinita perfeição, isso como inteligência suprema? Então, segundo Kardec, né, está lá na Gênese, essas leis são imutáveis, inderrogáveis. Não haveria nenhum motivo, nenhuma finalidade útil para que Deus as derrogasse. Bem, e aí nos vem uma questão que muita gente já o fez e muita gente nem se questiona, uns aceitam, outros não, né? Em relação à questão de Lázaro, quando Jesus visita lá o túmulo de Lázaro, né, a caverna, que pede para retirar a pedra e que Lázaro está vivo. Jesus já vinha afirmando que Lázaro estava vivo. A ciência classifica como a catalepsia, né? Que é quando os órgãos funcionam ao seu mínimo, de uma forma que o organismo se mostra inerte e o ser é classificado como morto porque não se escuta palpitação, não se escuta o coração, não se consegue identificar sinais vitais disso daí, né? Aí a gente se pergunta, Jesus realmente ressuscitou Lázaro? Lázaro teria morrido? O que é que aconteceu ali? Vamos lá nas explicações, lá pegando tanto o próprio capítulo da Gênesis como o Livro dos Espíritos. Como encarnados, nós somos um ser trino. Nós somos espíritos, temos um corpo físico. Para que o espírito faça um comando ao corpo, nós precisamos de um corpo fluídico, que é o corpo espiritual, que é o corpo que o espírito se utiliza quando ele está na erraticidade, ou seja, quando ele está desencarnado. É o perispírito. O perispírito, não é isso? Então, o perispírito se liga ao corpo físico, a fim de que o espírito o comande, através de alguns laços. Então, em determinadas circunstâncias, sejam patológicas ou sejam mesmo por uma força magnética, esses laços eles podem se afrouxar. Então, havendo esse afrouxamento desses laços, poderia que o espírito perdesse momentaneamente o comando desse corpo físico, como é o caso que Kardec nos coloca da catalepsia, da letargia, da morte aparente, que foi o caso
de Lázaro, né? A questão da letargia. O espírito continua consciente, mas ele não tem a instrumentalidade para fazer com que aquele corpo tenha resposta. Interessante, porque se o espírito ele se desligasse completamente, se esses laços, em vez de serem afrouxados, eles fossem rompidos, existiria a morte. Né? Então, com a morte, que seria a cessação desse vínculo do espírito com o corpo físico, com a morte, o espírito não teria como retomar aquele corpo. Mas no caso de Lázaro, ele estava em estado letárgico. Ou seja, o perispírito dele estava, como Kardec já fala, né, emancipado. Ele fala da emancipação da alma. Então, esses laços estavam tão afrouxados que dava aparência de morte. Isso é um fenômeno que, embora seja muito raro, mas existem catalogados no campo da ciência alguns fenômenos desse tipo. E a gente podia dizer, mas Lázaro estava lá há 3 dias. E segundo os relatos, o corpo de Lázaro já exalava um cheiro como se estivesse em estado de putrefação. Por que se daria isso? Por quê? Porque em determinado, nós temos, além do perispírito, nós temos um fluido chamado fluido vital, que é o que vitaliza o nosso corpo. Então, esse fluido vital, ele vai fazer com que o perispírito vitalize esse corpo através desse fluido. O combustível. Um combustível. Seria mais ou menos isso, o combustível. Ótima analogia. Então, como o perispírito ele não está com esses laços muito quase desligados, afrouxados, determinadas áreas do corpo, o fluido vital, ele não faz a sua irrigação, não abastece, não faz esse abastecimento. Então, diante disso, algumas áreas do corpo podem apresentar a putrefação, como se a morte estivesse morto. Tem relatos muito interessantes que a própria Ivone do Amaral Pereira, que é uma médium, né, muito conhecida no meio espírita, escreveu vários livros, que ela apresentava esses fenômenos. Chegou ela com poucos meses de idade, existe lá nos relatos do livro dela, e que poucos meses de idade ela ficou nessa morte aparente, nesse estado letárgico. E se encomendou o enterro, e ela já estava no bercinho lá, no caixão, né, quando já ia ser enterrada, e a mãe dela fez uma prece a Nossa Senhora, uma prece muito sentida, e foi justamente a força magnética necessária para que ela retomasse a vida, quer dizer, retomasse ao domínio do seu corpo. O espírito, que não estava desligado do corpo físico, ele tomasse o domínio do seu corpo. Então foi a mesma coisa com Lázaro. Quando ele estava lá, nesse estado cataléptico, embora consciente, espiritualmente consciente, a sua alma emancipada, mas ele não tinha domínio sobre o corpo. Quando Jesus o chama para fora do sepulcro, emite uma ordem, o poder magnético de Jesus era extremamente grande, né? Pela sua força moral, pela sua estatura moral, pela superioridade moral. Então, é o suficiente para que Lázaro retome, não a vida, porque a vida dele não tinha sido totalmente cessada, mas retomasse, voltasse do estado de emancipação e retomasse o seu corpo e saísse do sepulcro. Então, é essa a explicação que a doutrina espírita nos dá, porque com a morte, com a cessação da vida, aí sim haveria uma derrogação da lei divina. Porque retomar um corpo já inerte não seria possível. Bem, e em relação àquela passagem onde se afirma que Jesus multiplicou os pães e os peixes para dar comida à multidão, aquilo ali realmente foi multiplicado? Como é que aconteceu? Olha, Kardec nos fala que nós precisamos, ao estudar o Evangelho, tentar buscar, vislumbrar que existe em todo o Evangelho um sentido alegórico. Jesus, qual o motivo pelo qual Jesus veio à Terra? Seria alimentar corpos? Retomar corpos à vida? Porque Lázaro morreu, não é? Chegou um determinado ponto que Lázaro morreu.
Aqueles que tinham fome, que estavam entre a multidão, precisando de peixe, precisando de pão para se alimentar, eles, mesmo que eles comessem naquele momento, algumas horas ou alguns dias depois, a fome retomaria. Então, o papel de Jesus, vindo até nós, é muito maior do que a gente possa imaginar. Porque a gente estuda o Evangelho, a gente vê o Evangelho ainda muito voltado com os olhos da materialidade. Então, como se fosse uma coisa extraordinária, Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e transformar em milhares de pães e milhares de peixes e alimentar uma multidão. Mas o alimento que Jesus tinha a nos oferecer é o alimento da sua palavra, do seu ensinamento. Então, quando a gente muitas vezes está apaixonado, ou quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito, aquela sensação fisiológica de fome, ela não é mascarada. Por exemplo, você está muito apaixonado e de repente você esquece de comer, você esquece as necessidades mais básicas. Como uma pessoa que está trabalhando num projeto, estudando, ou fazendo uma coisa que ama, lendo um livro, você passa da hora de comer, passa da hora de muitas coisas e que você não sente. E foi o que aconteceu com aquela multidão. Aquela multidão estava sendo alimentada pelo alimento do Espírito. As palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus eram suficientes para que nutrissem as almas. E a sensação fisiológica de fome, ela era secundária. Extremamente secundária. Inclusive, quando Kardec também coloca, fazendo uma analogia, se a gente comparar esse texto que está lá nos evangelhos, né, na multiplicação, que não, na verdade nem se fala de multiplicação, mas a gente comparar esse texto com o maná que os judeus se alimentaram quando eles saíram do Egito e foram em busca da terra prometida, mesmo naquele deserto, ele dizia que era o maná, e o maná ele dizia que era o pão de Deus. Qual é o pão de Deus? Senão o alimento do Espírito. Não é? Outra passagem também que Kardec nos coloca como parâmetro para que a gente possa ter essa interpretação segura é a questão do fermento dos fariseus. Quando Jesus chega em um determinado ponto e pergunta se os discípulos trouxeram pães. E eles dizem, eita, a gente esqueceu de trazer pão. E Jesus alerta, cuidado com o fermento dos fariseus. E eles entendem que não era de pão material que Jesus falava. Então, o pão que Jesus se refere é o pão da vida espiritual. Esse pão que nós hoje estamos em busca, e não o pão material. Então, buscai primeiro as coisas do Espírito. Foi isso que Jesus nos ensinou. Não é isso? É verdade. A gente sempre tende a inverter as coisas, né? Isso. Até mesmo hoje. Primeiro a gente alimenta o corpo para depois trabalhar o espírito. Isso. Né? A gente ainda inverte a situação. Mas, voltando à questão dos milagres de Jesus, o que era determinante para que os milagres fossem realmente operados? Aí, exemplo disso, a gente toma como exemplo a cura da mulher hemorrágica. Né? O que era determinante para que Jesus operasse aqueles milagres? A cura do cego, a cura do leproso, a cura do aleijado. Isso. Bem, o determinante é a autoridade moral de Jesus. É a superioridade espiritual de Jesus. Esse é o determinante para tudo que ele fez. Então, quando nós vemos Jesus, muitas vezes nós vislumbramos a história de Jesus, do nascimento na manjedoura, a morte no Gólgota. E aquelas aparições que ele fez também aos discípulos depois de sua morte, depois da ressurreição. E nós poderíamos nos perguntar o que verdadeiramente Jesus quis nos ensinar. A cura de corpos, ela é necessária ao Espírito? Porque nós sabemos que o corpo é um instrumento do Espírito, um instrumento para o aperfeiçoamento do Espírito. Então, se Jesus curava corpos, existia aí algo por trás disso. Você falou na mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça estava no meio, Jesus estava caminhando no meio de uma multidão
e ela foi em busca de Jesus. Então ela estava movida num sentimento de profunda fé, de profunda confiança em Jesus. E ela não sequer falou com Jesus, ela apenas tocou na orla da sua veste. E esse evento foi suficiente para que ela se sentisse curada. E o interessante é que quando isso ocorreu, Jesus para e pergunta: quem me tocou? E Pedro se surpreende, diz: mestre, estamos no meio de uma multidão e o Senhor pergunta quem lhe tocou? E ele diz: eu senti de mim sair uma virtude. Então ele sentiu que houve uma força fluídica, magnética, que dele saiu e que alguém tinha sido beneficiário. Sem que ele tivesse nenhuma consciência disso e sem que ele impusesse mãos ou ele desse uma ordem oral ou mental. Então, simplesmente a mulher fica constrangida porque, além de ser uma mulher, um ser que na época era extremamente insignificante, né, para a cultura da época, secundário, ela estava num fluxo de sangue de muitos anos. A mulher, quando estava nesse estado, ela era considerada impura. E se por acaso uma mulher tocasse num homem ou qualquer pessoa nessas circunstâncias, aquela criatura também ficaria impura. E como Jesus quebrou todos os paradigmas, né, curava sábados, fazia tudo isso, então aquela mulher, ele viu ali, aquilo ali foi um ato de extrema bondade, de extrema doação para aquela mulher, que recebeu aquilo ali diante do público, e com certeza, ele responde, né, a tua fé te salvou. Para que nos mostrar que aquilo que nós recebemos da espiritualidade, nós recebemos de Jesus, nós recebemos de Deus, precisa ter também uma receptividade nossa. Nós precisamos estar abertos, receptivos a essa força divina que nos circunda sempre, a todos os momentos. Porque Jesus, ele não está mais conosco em presença física, mas nunca deixou de estar espiritualmente falando, através da sua próprio magnetismo e também desses espíritos benfeitores que nos auxiliam. Então, quando nós nos abrimos às coisas divinas, nós nos tornamos receptivos a esses fluidos que existem em abundância em toda a natureza, nós recebemos. Por isso que aquela questão de Jesus nos coloca: pedi e obtereis, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, essa questão dessa receptividade. Em relação às outras curas, por exemplo, do cego de Betsaida, que Jesus, além de pegar areia e faz um lodo e coloca nos olhos e diz: agora está vendo? E ele diz: não, estou vendo tudo muito grande, muito distante. Aí Jesus vai e manipula, né, aquela areia e depois o cego volta a ver. A gente vê que é uma cura aparentemente diferente, né? O modo de proceder de Jesus foi diferente. Mas em tudo que Jesus fazia, em tudo que Jesus colocava, os milagres foram muito abundantes no Evangelho, existia algo muito mais significativo do que a cura de corpos. Porque nós nos colocamos: o que é saúde? O que é a saúde física? Emmanuel tem uma frase muito interessante que diz: a saúde é a completa harmonia da alma. Quem de nós somos completamente harmonizados da alma? Somos todos doentes. Somos todos doentes. Os corpos é apenas um reflexo daquilo que nós temos em nós, ou espiritualmente falando. Então, o que Jesus vislumbrou não foi aquela criatura, aquela mulher morreíça, aquele cego de Betsaida, mas aquele espírito imortal que precisava curar-se para a imortalidade e não para aquela vida transitória, perecível. Então, mas o que realmente fazia com que Jesus tivesse essa força era a sua autoridade espiritual, sua autoridade moral. Porque Jesus era um ser absolutamente muito maior do que nós somos. A gente vê lá no Caminho da Luz, né, que Jesus foi o construtor do nosso orbe. Foi o Espírito que dirigiu a construção do planeta Terra quando ela era ainda uma massa informe. Então Jesus
solidificou esse nosso planeta, fez com que a camada de ozônio tomasse uma determinada distância própria para que o oxigênio e o hidrogênio fosse respirável para nós. Quer dizer, aquele trabalho nos oceanos, tudo isso Jesus elaborou. Então, um ser que tem essa dimensão, a cura para ele de corpos é uma coisa extremamente simplória, não é? Manipular as moléculas que tanto conhecia já, né? Exatamente. Mas aí eu lhe pergunto uma coisa, Mônica. Assim como a mulher hemorraísta, ela foi curada só em tocar a veste de Jesus. Não tocar o corpo de Jesus, mas a veste de Jesus. Qualquer um poderia ser curado? Muitas das curas que Jesus realizou, pouco tempo depois as pessoas voltavam com o mesmo problema ou um problema diferente. Porque os nossos corpos materiais são matéria, e a matéria, ela tem vida transitória, ela se desgasta, né? Então, é extremamente... aquilo ali foi o quê? Um elo, uma ligação mental, espiritual, que aquela mulher fez com Jesus naquele momento. Ela tem que ter uma receptividade, um merecimento. Então, imagina, qualquer pessoa que chega no centro espírita e procura uma cura, procura um tratamento espiritual, ela fica boa? Há N fatores, né? E principalmente, porque a doença, qual é o objetivo da doença? Senão o chamamento do espírito para uma realidade da imortalidade, para chamar a sua responsabilidade, para chamar o espírito à mudança de rumo, para um resgate, para um aperfeiçoamento. Então, nem todos estão aptos à cura. A cura, muitas vezes, ela ocorre, às vezes as pessoas vêm, como Jesus curou tantos e muitos depois voltaram a adoecer, como nos centros espíritas, nas casas espíritas, tantas pessoas que chegam com o objetivo de procurar uma resolução de um problema físico, moral, mental, e logo quando elas recebem esse benefício, o que é que acontece? Elas se desligam, elas deixam a proposta renovadora do Evangelho, do Espiritismo, e esquecem tudo isso. E depois pioram, depois as coisas, ou a doença vem de outra forma. Porque o nosso corpo, André Luiz fala nisso, ele é como se fosse um carbono. Sabe aquele papel carbono que a gente usava antigamente? Ele é ele é onde se depositam as nossas mazelas que estão no nosso perispírito. Então, esse é o carbono que vem, a gente precisa do corpo para deixar aqui aqueles elementos fluídicos impróprios para que nosso espírito se purifique. É um filtro. É um filtro. Então, a doença, muitas vezes, é o processo de cura. É através da doença que o espírito se cura. Então, a doença tem a sua utilidade. Então, a gente não pode dizer que todo mundo vai se curar. A cura real é a cura da alma. É a cura do ser imortal. É essa cura que Jesus nos propõe e que o Espiritismo coloca. Né? Então, muitas vezes a doença é extremamente necessária. Quantos espíritos estão lá querendo a encarnação, objetivando a encarnação, para se livrar, para deixar no corpo tanto aquelas energias deletérias, aquelas energias das suas imperfeições depositadas no corpo físico, mesmo que seja uma vida às vezes breve, de minutos, de poucos anos, ou um corpo deficiente, ou um corpo que as pessoas podiam dizer, meu Deus, para que Deus fez uma vida vegetativa? Existe um propósito, existe um motivo real. Então, o corpo, o espírito, nós vemos a matéria como instrumento de purificação do espírito. Então, essa é a necessidade da gente entender o papel das doenças. Não sei se eu cheguei Com certeza. a responder aí ao que me foi perguntado. Com certeza.
Mas voltando um pouquinho à nossa pauta, como é que a gente pode explicar a autoridade de Jesus perante os fenômenos da natureza, a ponto de acalmar a tempestade e conseguir caminhar sobre as águas? Kardec também nos coloca isso nesse capítulo da Gênesis, né? Vou responder assim por partes. Vamos começar pela questão de Jesus caminhar sobre as águas. Pode haver duas possibilidades. Ele nos coloca, ele não nos dá certeza, mas ele nos dá duas possibilidades bem interessantes. Primeiro, o fenômeno da bilocação. O que seria o fenômeno da bilocação? Isso é um fenômeno também que existe em determinadas circunstâncias, se foi comprovado, mas foi estudado pelos estudiosos da doutrina. O fenômeno da bilocação é que, como a gente falou, nós temos um corpo espiritual. Está lá, né? Paulo coloca isso, né? Semeia esse corpo animal, colhe esse corpo espiritual. Então, o espírito tem um corpo espiritual. E nós nos utilizamos desse corpo, quando encarnados, que ele serve justamente de elo entre o espírito e o corpo físico. Em determinadas circunstâncias, quando a alma se emancipa, então o espírito, o perispírito, ele se expande, acontece esse fenômeno da bilocação quando o próprio perispírito ele se materializa em determinado local. Por exemplo, que seria a aparição de pessoas vivas. Vamos dar um exemplo. Eu estou aqui conversando com você e digamos que eu entre num estado mais de lentidão, de um transe, e eu apareça em outro local. Então não é o meu corpo que aparece, mas é o perispírito que se materializa em outro local, o meu perispírito que se desloca, né, que se emancipa e aparece em outro local. Esse é o fenômeno da bilocação. Certo? Eurípides Barçanufo tem vários relatos que acontecia muito esses fenômenos com ele, né? Que ele às vezes estava dando aula e de repente ele ficava mais lento, parado, né? Entrava aquele transe. E chegou a ser catalogado que em determinadas circunstâncias, enquanto ele estava dando aula, ele fez um parto, uma cidade próxima. A mulher estava em trabalho de parto, não tinha nenhuma parteira, não tinha hospital na época, não tinha nada. E ele chega no local e ajuda a mulher no parto. E depois, aí o marido foi buscar um médico, não encontrou, disse, não, chegou o doutor Eurípides aqui e fez o meu parto. Enquanto ele estava, esse fenômeno da bilocação, da bicorporeidade, Kardec nos coloca, que é um dos fenômenos que lá no Livro dos Espíritos se cataloga como a emancipação da alma. Então, Kardec coloca que pode ter sido isso. Como pode também ter sido uma anulação da lei da gravidade. A gente vê isso também, que isso também foi catalogado, isso também foi estudado no fenômeno das mesas girantes. As mesas girantes, no advento do Espiritismo, as mesas balançavam, as mesas corriam e as mesas ficavam em suspenso, né? E era justamente, Kardec coloca, que era a anulação da lei da gravidade que fazia com que os espíritos faziam com que aquelas mesas ficassem em suspenso. E o mesmo fenômeno que Jesus poderia ter feito, anular a força da gravidade e se apresentar sobre as águas. Então pode ter ocorrido esses dois fenômenos, certo? A gente pode dizer, mas como pode acontecer anular-se a força da gravidade? Imagina, a gente tinha noção no século XV, século XVI, século XVII, que um dia o homem pegaria um avião de toneladas e colocaria no ar? Não se tinha essa ideia, né? De forma alguma. De forma alguma. Então, existe mais coisas muita coisa que nós não conhecemos. E existe também, né, nessa circunstância, né, da anulação da força da gravidade, existe um médium chamado Douglas Home, né, que ele levitava.
Era um fenômeno que naquela época não tinha fotografia, né? Mas muitos desses esses sábios na Índia têm o poder de levitação, então foi apenas isso. A anulação dessa lei da gravidade. Fenômeno que pra gente às vezes isso é inexplicável. Não, a gente não pode às vezes compreender como se faz, mas que Jesus tinha a condição de fazê-lo, com certeza. Uma outra questão que chama muita atenção era a condição que Jesus tinha de ver aquilo que estaria distante dos seus olhos. Como o fenômeno do jumentinho entrando em Jerusalém. Isso. Não é isso? Que ele manda buscar o jumentinho, o filho de uma jumenta. E aí, como é que isso acontece? Também o Espiritismo nos esclarece nesse sentido. Porque o que a gente está falando aqui não é um achismo, né? É o que está lá... É o que tá relatado. Exatamente, é o que está catalogado lá nas obras da codificação. Então, também como fenômeno da emancipação da alma, está lá no Livro dos Espíritos, Kardec nos coloca a dupla vista, que seria a vista da alma. Então, e que muitos possuem. Agora possuem de forma isolada. Em determinados momentos, muitas vezes acontece, existe... Muitas vezes acontece dentro do próprio ambiente, não é isso? Porque Isso. a gente tem a vista material e a vista espiritual. Exatamente, Não é isso. Seria talvez o fenômeno da clarividência. Da clarividência. Né? Então, essa dupla vista, você está aqui e você tem a capacidade de ver alguma coisa que está ocorrendo lá na sua casa, por exemplo. Esse seria o fenômeno da dupla vista. Em nós, isso ocorre. Para algumas pessoas, existe essa possibilidade. É uma faculdade anímica e não mediúnica. E nessas circunstâncias, Jesus, por ser um ser extremamente evoluído, né? Um ser crístico já, ele estava ligado aos laços da matéria de forma muito sutil. Então, ele tinha essa capacidade comum e normal e corriqueira de expandir-se e de ver muito além do que os olhos dos presentes viam. Então, isso é um fenômeno chamado dupla vista. Então, quando Jesus diz exatamente aos discípulos, vá lá buscar a jumentinha, um jumentinho tal para aquela entrada triunfal que ele fez em Jerusalém, ele sabia, por causa desse, ele estava realmente vendo onde estava. A questão da pesca também, né? Quando Jesus fala que... Joga a rede em determinado local. Que vai Exatamente. Então, aquilo ali, Jesus, não foi um milagre. Jesus viu onde os peixes estavam. Por esse mesmo fenômeno da dupla vista, da vista da alma, que muitas pessoas possuem, quer dizer, algumas pessoas possuem, agora não como Jesus, né? Porque o quilate espiritual de Jesus estava muito além da nossa capacidade de compreensão. Não sei se foi satisfatória aí a questão da... Com certeza. Em relação ao corpo de Jesus, há uma certa polêmica em relação grande, a isso, né? Vamos traduzir como uma polêmica. Alguns afirmam que Jesus, o corpo nunca foi encontrado porque seria um corpo fluídico e com a sua morte do corpo fluídico, né, ele deveria ter sido desfeito. Isso. Outros não conseguem dizer, mesmo afirmando que seria um corpo físico como o nosso. Mas e aí, se fosse um corpo fluídico, como é que a gente explicar tudo o que aconteceu? Isso. Kardec nos coloca essa situação, né? Falando do corpo de Jesus. Embora seja algo que não merece nem desmerece Jesus de forma nenhuma, mas é importante que a gente conheça, que a gente se debruce sobre determinadas circunstâncias para a gente poder compreender determinados fatos, né? Então, Kardec coloca o seguinte: para muitos, não é a visão do Espiritismo, né? Jesus seria um agênere, ou seja, uma espécie de não nascido. Aquele que teria um corpo, não um corpo de carne como nós temos, mas um corpo fluídico. Então, com o corpo fluídico, Jesus poderia ter feito o que fez. Então, essa é uma ideia, mas não é a ideia que o Espiritismo abraça. Kardec nos coloca que o corpo de Jesus era um corpo físico mesmo, um corpo de carne, ossos, como o nosso.
né? O que diferenciava Jesus era o perispírito, que era extremamente quintessenciado, da matéria mais quintessenciada que existe no nosso globo. Porque também está lá no Livro dos Espíritos, que quando nós encarnamos, que o perispírito, ele é formado pela matéria do globo. Só que os nossos perispíritos, nossos corpos são feitos da mesma matéria, mas o perispírito, ele tem uma diferenciação de acordo com a evolução espiritual de cada ser. Isso está bem claro na parábola do festim das bodas, que Jesus coloca, que é as vestes nupcial. Seria a nossa veste nupcial. Então Jesus foi um ser que encarnou, que envergou um corpo físico e tinha seu perispírito e, obviamente, era espírito. E por que Kardec abraça essa tese? Porque que ele demonstra de forma muito razoável, muito racional, que essa é a tese que nós deveríamos acreditar. Porque imaginemos Jesus com um corpo fluídico. Um corpo fluídico não sente dor. O que faz com que... Quem sente dor é o corpo ou é o espírito? Corpo, a matéria. Mas a matéria, você recebe a sensação, o estímulo, a sensação, mas quem sofre não é a matéria. Quem sofre é o espírito. Isso. Não é? Você recebe um corte, você recebe qualquer coisa com uma sensação, mas a percepção da dor, ela vai ser sentida pelo espírito. Ele manda, né, uma corrente nervosa através do perispírito e é o espírito que sente, que sofre. Então, se Jesus tivesse um corpo fluídico, Jesus não teria sentido dor. Tudo que Jesus sofreu com a crucificação, né, com as chicoteadas e tudo o que ele sofreu, os pregos, né, nas mãos, nos pés, ele não teria sentido dor. Faz sentido uma simulação de Jesus, um espírito da envergadura de Jesus simular uma dor para todos nós? Jamais. E ainda tem mais, Mônica. Há uma teoria na qual eu acredito bastante, que ela afirma o sofrimento, não diria sofrimento, mas a dificuldade que Jesus teve de rebaixar o seu nível evolutivo e do seu perispírito para poder atender às necessidades do plano terrestre há mais de 2000 anos atrás. E a gente sabe que isso vem vagarosamente melhorando ao longo do tempo. Então, se a gente imaginasse a questão do corpo fluídico, a gente colocaria por terra tudo isso daí. Então, não faria nenhum sentido. Não é? Não faria nenhum sentido. Então, o corpo de Jesus era um corpo de carne e osso, de sangue, constituído na maneira que o nosso corpo foi constituído. Sem contar a questão do nascimento de Jesus. Exatamente. Como que é a que Bíblia um corpo relata, fluídico nasce? Porque o Kardec, inclusive, coloca na Gênese, né, falando a gênere, o não nascido. Que é justamente aqueles que pertencem, que têm um corpo fluídico, são os não nascidos. E Jesus está lá, o relato, Maria, né? A anunciação, a manjedoura. Exatamente. Não poder-se-ia aceitar a ideia de que tudo isso fosse uma simulação, uma mentira. Isso é inaceitável para nós, né? Então, o corpo de Jesus é um corpo de carne e osso. Agora aí vem a questão, o desaparecimento do corpo de Jesus após a sua morte. Que para muitos seria o corpo fluídico, porque o corpo fluídico teria ressuscitado. Jesus, após a ressurreição, ele se apresentou aos discípulos e a todos com o perispírito. Não foi o corpo de Jesus, mas foi o corpo, sim, mas o corpo espiritual, o perispírito. O corpo físico, a gente não sabe o que foi o destino do corpo físico, mas o corpo físico, em alguma circunstância, ele existe, né? Ele Inclusive, existiu. A passagem em que ele aparece e agora me fugiu o nome. A pessoa quer tocá-lo, ele diz, não me toque, porque ainda não estive ao Pai. Exatamente, Maria Madalena vai tocá-lo e ele fala isso. Maria Madalena vai tocá-lo, ele diz, não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Isso mesmo. E logo depois, quando ele aparece a Tomé, que Tomé não acredita, ele mostra as chagas e diz, então toque-as.
É como se ele tivesse se recuperado, né? Isso. O corpo espiritual já tivesse... seria também. Mas a gente coloca o seguinte, o corpo de Jesus, o que foi feito do corpo de Jesus, é uma incógnita. Mas uma incógnita que não desmerece nem acrescenta em nada a nossa visão de Jesus. Tem um posicionamento. Foi perguntado a Chico Xavier realmente sobre isso, né? Sobre o que teria sido feito do corpo de Jesus. E Chico Xavier teria dito: Jesus é um sol no céu da meia-noite. E nós somos um palito de fósforo aceso ao meio-dia. A gente tem uma ideia da grandeza de Jesus, né? Inclusive tem uma frase de Bezerra de Menezes que foi dita num congresso há muitos anos em Brasília. Inclusive meu pai estava lá e ele chegou encantado com essa frase. Eu nunca esqueci, eu era ainda quase criança. Ele dizia que Bezerra disse que o nosso sol é um sol de quinta grandeza. E Jesus é um sol de primeira grandeza. Você imagina a gente conseguir entender Jesus. É uma façanha que nós ainda não estamos aptos a fazê-la, não é isso? Mas que o corpo de Jesus tem uma escritora que tem um trabalho muito interessante, que também tem muitas palestras dela na internet, chamada Terezinha... Me fugiu o nome dela agora, eu vou ficar devendo o nome dela. Daqui a pouco eu lembro. Que ela diz o seguinte, em relação ao corpo de Jesus. Os espíritos nos dizem que nos mundos superiores, nós sabemos, nós vivemos um mundo de expiação e prova, que tem lá a escala dos mundos, né? De acordo com os seus habitantes, seriam de acordo com a escala espírita, mas os mundos superiores, está lá, acho que no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, não existe o fenômeno da decomposição da matéria. Porque a matéria são espíritos tão elevados que não passariam pelo processo da decomposição quando encarnados. Seria uma pista, né? Para a gente poder se imaginar. É uma explicação. Não é? Uma explicação. Se a gente não sabe dizer que é a explicação, mas seria uma explicação para a gente ficar norteado, né? A gente vislumbrar aí uma saída. Mas o importante não é esses milagres, ou o maior milagre que Jesus fez foi o que ele nos faz até hoje. A transformação. Nossa transformação moral. Esse é o verdadeiro milagre. Porque a gente imagina, na época que Jesus nasceu, na cidade em que ele habitou, existia pouco mais de 300 habitantes na cidade que Jesus nasceu. Nasceu numa cidade sem nenhuma importância, de uma família economicamente completamente desprovida de recursos, de um carpinteiro, de uma mãe, num povo também naquela época subjugado pelos romanos, quer dizer, sem expressão. E Jesus adquiriu a grandeza que adquiriu. Quer dizer, 2000 anos depois que ele nos deixou fisicamente, a gente ainda fala em Jesus. Toda a humanidade praticamente, eu digo pelo menos o mundo ocidental, tem Jesus como boa parte dessa humanidade, pelo menos um terço da humanidade terrena, tem Jesus como referência. Tem Jesus como objeto de indagações, de meditações. Imagina a grandeza dessa criatura. Né? Então, esse foi o legado de Jesus. O que ele nos suscita ainda hoje, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista interno. Esse é o verdadeiro milagre. É verdade. É a transformação que ele causa nas nossas vidas, né? Mas, seguindo um pouquinho adiante, eu lhe questiono, por que Jesus conseguia expulsar os demônios, conseguia impor a ordem, conseguia levitar, conseguia andar sobre as águas, e os seus discípulos sequer conseguiam apaziguar um espírito doente? É justamente essa diferença, né, de estatura moral e espiritual, que os discípulos, embora fossem espíritos para aquela época e até para os dias de hoje, espíritos já aptos a uma compreensão maior em relação aos ensinos de Jesus, senão não estariam ali junto dele,
os espíritos dos discípulos ainda eram espíritos ainda muito subjugados pelo mundo material. Porque, segundo lá, nós temos esse entendimento através do Livro dos Espíritos, da obra de Kardec, que o espírito puro, que é o espírito do quilate de Jesus, é aquele que se desvencilha completamente do mundo da matéria. A matéria não tem mais força subjugadora, não tem mais força orientadora para um espírito puro. Mas o espírito ainda da nossa faixa de evolução, como também dos discípulos, que talvez era maior do que a nós, mas ainda não eram espíritos puros, eles ainda existiam, o espírito, quando encarnados, ainda eram obliterados, ainda eram amortecidos pela força da matéria. Não sei se eu fui clara. Então, aqueles espíritos, embora espiritualmente estivessem a um nível acima da população, mas a matéria ainda os subjugava. Eles ainda estavam restritos ao mundo e que eles aprenderam naquela encarnação. Eles vivenciavam o conhecimento, os costumes, tudo isso ainda o influenciavam muito. E Jesus não recebia mais influência da matéria. Jesus já tinha passado todas essas fases. Por isso que Jesus se autodenomina como Filho do Homem. Filho do Homem, aquele ser que já cumpriu a etapa da humanidade, já transcendeu a humanidade, embora tenha passado pela humanidade como nós. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, que os discípulos não conseguiram porque é como se naquela época nós fôssemos os discípulos. Aí o outro olhou e disse, não, naquela época nós seríamos o apedrejador da mulher adulta. Certamente. De lá para cá a gente só conseguiu entender que não deve apedrejar. Certamente. Mas o interessante é que quando aqueles espíritos, né, os discípulos, né, Pedro, Tiago, João e tantos outros, a gente vê que depois que Jesus ressuscita, né, quando ele volta ao mundo espiritual, que na verdade ele ainda está conosco espiritualmente falando, mas houve uma transformação muito grande neles, né? Porque a gente vê o Pedro que negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. O Pedro que embaiou a espada. E o Pedro que se tornou aquela criatura que geriu os discípulos, né? Aquela criatura que se tornou o pai o pai de todos, que chamavam ele de paizinho, né? Porque ele acolhia todas as criaturas infelicitadas, todas as criaturas desprovidas de coisas materiais. Então a gente vê a transformação de um Paulo de Tarso, perseguidor, né? Perseguidor dos cristãos, matava os cristãos, fez o que fez com Estevão, está lá naquele livro maravilhoso, Paulo e Estevão. Mas que a partir do momento que ele sentiu a força do Cristo, ele se colocou completamente à disposição de Jesus. O que queres que eu faça? Se todos nós tivéssemos a estrada de Damasco. Pois é. Mas estamos no caminho, né? Estamos no caminho dessa estrada de Damasco. Para a gente fechar o nosso bate-papo hoje, Mônica, eu te pergunto, Jesus fez tudo o que podia ter feito ou ele poderia ter feito muito mais? Isso é uma questão que a gente pode analisar sob 2 prismas. Aí é uma questão que eu vou responder, porque sob uma ótica um pouco subjetiva. Nós suportaríamos Jesus ter feito mais do que fez? Nós apreenderíamos na nossa pequenez? Entenderíamos se Jesus tivesse feito mais? A gente não entende nem o que ele fez. Então, e aquela passagem de João, quando ele nos diz que enviaria o Consolador, ele deixa muito claro, vós não suportaríeis. Quer dizer, vos mandarei o Consolador para restabelecer as coisas e vos dizer muito mais. Como se ele tivesse deixado de dizer algumas coisas, nos explicar algumas coisas, pelo fato de que nós não temos ainda, imagina naquela época, a humanidade, há 2000 anos atrás, não tínhamos nenhum amadurecimento espiritual para irmos além. Porque a espiritualidade, Deus como Pai e como
e Jesus como um pedagogo extraordinário, ele nos respeita e nos ama tal qual nós somos. Não nos violenta. Não há violência no mundo espiritual para nós. Nós estamos em um determinado estágio da espiritualidade e aquele estágio é absolutamente respeitado. Por isso que a necessidade de 3 revelações. E quantas revelações nos sejam necessárias, né? Para que cada estágio que nós estamos, o conhecimento espiritual, científico, moral, nos chegue de acordo com a nossa capacidade de assimilação, com a nossa capacidade de compreensão. Tem uma frase de André Luiz, que ele, acho que é lá nos domínios da mediunidade, que ele diz que nós partilhamos do universo, que é a força do pensamento de Deus, dentro da nossa possibilidade consciencial, dentro do raio das nossas possibilidades. Então nós somos espíritos em evolução, em expansão psíquica, espiritual, e Deus nos respeita, tal qual nós somos. Nos dá recursos sempre para que nós irmos além e setarmos as nossas conquistas, crescermos moralmente, espiritualmente, mas não nos violenta. Essa é a força do amor de Deus, que é extraordinária, né? Muito. Mônica, minha querida, a gente só tem a lhe agradecer. Eu que agradeço. Olha, falar de Jesus é sempre maravilhoso. A gente podia passar aqui o resto da tarde conversando, mas infelizmente o tempo urge. E a gente agradece demais a sua participação. Eu agradeço. Esteja pré-convidada a vir mais vezes. Já estou me habilitando. Anota aí, viu, Jó? Já está habilitado. Pessoal, um grande prazer estar com vocês. Encerramos aqui mais um Ponto a Ponto. Um forte abraço a todo mundo aí de casa. Fica com Deus.